Buenas, moçada! Então, Vander Dias aqui, canal Viver é Agora, dando a nossa contribuição para essa dúvida que surgiu plenamente agora aqui no Rio Grande do Sul, depois que o Rio Grande do Sul foi atingido na madrugada de quinta para sexta passada por um novo ciclone. Então houve muita confusão. Afinal, o que é furacão? O que é ciclone? O que é um tufão? O que é um tornado? Há muita confusão e o canal Viver Agora, com a nossa experiência de mais de 30 anos de aventura, vamos passar aqui algumas informações que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E a respeito de tragédias naturais, quanto mais conhecimento, quanto mais a gente saber sobre esses fenômenos, melhor a gente vai poder prevenir e melhor a gente vai poder estabelecer as regras de segurança para proteger o maior número de pessoas possíveis. Então, vem com a gente, vamos entender tudo sobre esses fenômenos naturais que, infelizmente, tem sido cada vez mais comum aqui na região sul do Brasil. Bora pro vídeo! A atmosfera, esse fino manto azul que protege o planeta Terra de tantos perigos exteriores, perigos do espaço, mas que ao mesmo tempo, por uma série de variáveis, pode mudar o clima na Terra em uma questão de minutos. Quanto melhor entendermos a atmosfera, melhor vamos entender o nosso planeta e a nossa segurança. Ok, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Vander Dias, esse aqui é o canal Viver é Agora, um canal focado em natureza, aventura e positividade. E eu já deixo aqui meu agradecimento a todos os amigos que estão somando junto com a gente aqui nesse canal. E eu já te convido, a ti que chegou até a gente através desse vídeo, já te inscreva no canal e venham acompanhar a gente pela natureza, pela aventura e pela positividade. E sim, a região sul do Brasil, principalmente o estado aqui do Rio Grande do Sul, tem sido rota cada vez mais seguida de ciclones. E há muita confusão em cima desses termos, afinal, furacão, ciclone, tornado, há muita confusão em cima desses termos. E quanto mais a gente entender sobre esses fenômenos, melhor vai ser a nossa contribuição e a nossa prevenção no sentido de passar informação para as pessoas, para que o maior número possível de pessoas estejam protegidos desses fenômenos naturais. Infelizmente, acabam causando estragos e até mesmo perdas de vidas. Aqui no Rio Grande do Sul já são 15 vítimas fatais e mais de 20 pessoas desaparecidas. Os estragos são muitos, infelizmente. O ciclone, ele vem da região sul do Rio Grande do Sul, subiu, passou aqui pela região metropolitana e foi em direção ao litoral e conseguiu fazer estrago até em Santa Catarina. Então, infelizmente, esses fenômenos eles estão sendo cada vez mais comuns e nesse vídeo aqui a gente vai tentar estabelecer algum entendimento mínimo para a gente poder trabalhar com a prevenção. Claro que a gente, como nós somos aventureiros mais de 30 anos, a pessoa que faz aventura náutica, aventura de navegação, tem por obrigação conhecer esses fenômenos e trabalhar com os fatores de previsão e prevenção, para que as aventuras sejam bem-sucedidas. E claro, ninguém aqui quer que um desastre aconteça e pegue pessoas desavisadas pelo meio do caminho. Então a gente trabalha muito com prevenção aqui nesse canal, prevenção de acidente, prevenção de fenômenos naturais também. Não só a aventura náutica, como também, daqui a pouco tu vai fazer uma trilha numa floresta, é muito bom saber como é que está a previsão do tempo, se não vai fazer um temporal, se tu vai fazer uma trilha no costado de um rio, se não vai ter uma grande tormenta, que vai fazer o nível de água subir subitamente, causando a chamada cabeça d'água, que aqui no Rio Grande do Sul também é conhecido como enxurrada, aonde a cachoeira sobe de forma súbita e pega as pessoas que estão ali perdidas naquela trilha. Então, quanto mais a gente conhecer do nosso meio ambiente, melhor é para a prevenção. Então, nesse vídeo aqui a gente vai trocar essa ideia, passar um pouco do nosso conhecimento, e esse conhecimento vem de duas fontes fundamentais aqui do canal. Eu vou deixar aqui no vídeo essas duas fontes, ok? Vai ficar aqui para os amigos que quiserem explorar e conhecer um pouco mais sobre prevenção e previsão meteorológica. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar as duas referências que a gente usa aqui no canal, que é o GFS, que é o Sistema Americano, Norte-Americano de Monitoramento Global de Prevenção de Acidentes Naturais, GFS, que é o Global
Forecast System. Traduzindo seria Sistema Global de Previsão de Acidentes Naturais. A base dele fica no Havaí, é o centro que faz o monitoramento global de todo o planeta, e eles fazem controle de tsunamis, terremotos, maremotos e também furacões, tornados, ciclones e tufões. Então eles fazem um acompanhamento via satélite em todo o globo terrestre e passam para todos os governos essas informações. Esse site ele é aberto, ele é gratuito, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço para os amigos que são aventureiros também, e antes de tu fazer tua aventura é bom tu dar uma checada lá e acompanhar como é que está a previsão do tempo. É a referência que a gente usa aqui, o GFS. Para os amigos que daqui a pouco não querem uma informação tão técnica, que não são tão aventureiros, vão fazer uma aventura mais casual, tem o órgão brasileiro, que é o CEMADEM, que é o órgão brasileiro que faz também o controle de previsão de acidentes naturais, que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo para os amigos que daqui a pouco vão viajar, vão fazer uma aventura. Tem duas referências muito boas aí para poder ter uma previsão exata. Essas previsões elas são controladas em tempo real por satélite, então tu consegue ver, digamos que eu quero fazer uma aventura hoje à tarde, eu consigo ver como vai estar o tempo hoje à tarde, e isso garante uma maior segurança em todas as aventuras. E mais do que isso, é bom a gente difundir essa questão da mentalidade da segurança para que as pessoas se sintam seguras também no seu dia a dia. Bom, Rio Grande do Sul, infelizmente, ele tem sido rota de ciclones, e isso tem sido algo cada vez mais comum. Tem vários fatores que fazem com que isso aconteça: poluição do ar, a poluição do meio ambiente, as mudanças de temperatura, tudo isso acaba afetando, e o clima do nosso planeta ele vem passando por transformações. E para a gente falar de clima, a gente tem que falar de atmosfera. A atmosfera, essa camada que cobre todo o nosso globo terrestre. E, gente, para a gente falar de atmosfera, a gente está falando de muita coisa. Tem muitos fatores aí, porque a atmosfera, na verdade, é uma camada viva do planeta Terra. Tem muita coisa acontecendo. Tem temperatura mudando, tem pressão atmosférica, tem os ventos, as nuvens, as correntes oceânicas. Tudo isso está em constante movimento. Então é muito comum que esses ciclones eles vão acontecendo e cada vez mais frequente em função de todas essas alterações do clima que a gente vai percebendo através da poluição, do descuidado que o ser humano tem com a natureza acaba meio que cobrando a conta depois. Ciclones. Vamos falar então dos ciclones, dos tufões, dos tornados e dos furacões. Afinal de contas, o que são esses fenômenos? Aonde eles começam e como se proteger deles? Na verdade, furacões, ciclones, tufões são a mesma coisa. Só muda o nome em razão da região onde eles acontecem. Na Ásia, por exemplo, na Ásia, Oriente e Europa, é muito comum ser chamado de tufão. Já nos Estados Unidos é muito comum ser chamado de furacão. Já aqui na América Latina, que é o nosso continente, é muito comum o nome ciclone. Fala-se tudo da mesma coisa. Na verdade, existe uma convenção internacional que diz assim, ventos abaixo de 119 km por hora é uma tempestade. Isso é uma tempestade. Abaixo de 119 km por hora é uma tempestade. Acima de 119 km por hora, ventos acima de 119 km por hora, já se tornou um ciclone. Ele já ganhou o tamanho de um ciclone e vai causar muitos estragos com certeza. Normalmente eles se formam no Oceano Atlântico e migram para o continente. No caso do Brasil aqui, normalmente eles entram aqui pela região sul da América Latina, pegando aqui o Uruguai, o Rio Grande do Sul, e sobem em direção ao Brasil. Normalmente eles perdem a força na medida que eles vão subindo, mas tem alguns que chegam até São Paulo, Rio de Janeiro, pode acontecer. Em 2004 a gente teve um grande furacão aqui, que foi o furacão Catarina, em 2004. Esse causou um estrago imenso. Ele entrou bem na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e entrou Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina dentro, causando muito estrago. Era a madrugada do último domingo, quando ventos de até 160 km por hora varreram o litoral sul de Santa Catarina e o litoral norte gaúcho.
Santa Catarina foi o estado mais atingido. Cerca de 1.000 casas foram destruídas e mais de 30 mil danificadas. Em alto mar, pescadores enfrentaram ondas de até 15 metros de altura. 2 barcos naufragaram, 2 pescadores morreram e 8 ainda estão desaparecidos. Então esses ciclones eles se formam no oceano e na medida que eles ganham o continente, eles vão circulando esse vento com velocidade cada vez maior e tomam conta de uma grande região. É um dado muito comum, o furacão, na verdade, eles ocupam áreas muito extensas. Para você ter uma ideia, tem um vídeo aqui no canal onde estava previsto ano passado um furacão que ia entrar aqui, um ciclone, né, que ia entrar aqui no Rio Grande do Sul, e a previsão dava conta de uma semana depois. E eu estava bem no meio de uma expedição, eu estava aqui no Delta do Jacuí, no meio de uma expedição. O vídeo está aqui no canal para os amigos aí, é esse vídeo que está aparecendo aqui. E nesse vídeo dá para a gente ter uma ideia do tamanho que é um furacão. Pois o olho desse furacão estava chegando no Rio Grande do Sul, lá na cidade de Rio Grande, estava o olho do furacão, e a borda dele já estava chegando aqui no Delta do Jacuí, 300 quilômetros acima. Então, só para você ter uma ideia do tamanho que são esses furacões, são ventos muito fortes, acima de 119 km por hora, pegando uma área muito grande. Daí a razão de tanto estrago que eles causam. Então, na verdade, furacão, tufão, ciclone, eles são o mesmo fenômeno. Já os tornados, sim, os tornados, eles são um fenômeno um pouco diferente. Porque, na verdade, eles ocorrem dentro do continente. Não é um fenômeno que vem do oceano para o continente. Os tornados, eles podem ocorrer tanto direto no continente, como eles podem acontecer lá no meio do oceano e não sair de lá. Quando eles acontecem aqui no continente, eles são muito localizados. São ventos que rodam em velocidade muito alta, mas a gente percebe que eles são muito concentrados. Então, o estrago que eles causam não é tão grande comparado com o furacão. Claro que na região onde eles afetam, por onde eles circulam, eles acabam sim causando estragos, mas não tão grande quanto os furacões. Inclusive nos Estados Unidos tem algumas áreas que eles são chamados de tornados e outras áreas eles são chamados de twister. Tem um filme que recebe esse nome, inclusive, Twister, no final dos anos 90, que mostra muito bem esse tipo de fenômeno, esse fenômeno tornado. Quando esse fenômeno ocorre lá no oceano, ele recebe um outro nome, que é a chamada tromba d'água. São ventos em alta velocidade que aí sim levantam a água do oceano a 50, 60, 70, mais de 100 metros de altura e fica literalmente uma tromba d'água girando em alta velocidade. Fenômeno esse que é muito confundido com um outro fenômeno das grandes cheias das corredeiras de rio. Que esse sim, esse é o chamado cabeça d'água, que é muito confundido com tromba d'água. Tromba d'água é esse fenômeno, um tornado que acontece em alto mar. E a cabeça d'água é o fenômeno que uma grande quantidade de chuva está caindo lá na cabeceira do rio, enquanto que aqui embaixo essa água ainda não chegou. Então tem que ter muita atenção também com a previsão do tempo, quando tu vai se deslocar, seja numa trilha ou seja tomar banho de cachoeira, porque pode sim cair uma grande quantidade de água a 200 km acima do rio, aonde essas pessoas que estão aqui embaixo não acompanham. E de repente esse fluxo de água chega lavando tudo e levando todo mundo água abaixo. Então esse fenômeno é o cabeça d'água, que acontece nas cachoeiras, muito confundido com o tornado que acontece em alto mar, e esse sim, esse é a tromba d'água. Então, como se proteger? É a previsão, somente com previsão do tempo. Então, quanto mais a gente entender de previsão do tempo, e aqui eu deixo meu abraço para todos os grandes meteorologistas desse nosso país, o Brasil tem grandes meteorologistas que dão uma imensa colaboração na previsão dessas catástrofes. Todas as defesas civis de todos os estados do Brasil estão sempre em comunicação permanente com a área de meteorologia do CEMADEM, que é o órgão aqui do Brasil que faz esse controle. E eu já deixo o meu abraço aqui a todos os nossos grandes meteorologistas que fazem um belíssimo trabalho de prevenção de tragédias. Mas quanto mais a população comum, que somos nós, a população comum, assim como nós que somos aventureiros da natureza, e daí a razão do canal estar fazendo esse vídeo, quanto mais a gente divulgar essa informação, quanto mais nós termos a iniciativa de acompanhar esses dados,
assim como essas duas fontes de dados que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, mais a gente vai estar podendo colaborar uns com os outros. Hoje nós temos as redes sociais, por exemplo, que estão aí, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter, todas essas redes sociais estão aí, onde a gente pode estar se comunicando e informando pessoas. E agora sim, para não dizer que a gente só falou de tragédia aqui, eu tenho uma ótima notícia para dar para os amigos que estão acompanhando esse vídeo aqui junto com a gente, que é a inteligência artificial. Eu não falei, eu acho que ainda aqui no canal, eu acho que eu não dei essa informação ainda. Eu, na verdade, de formação técnica, eu sou técnico em informática. Eu sou formado técnico em informática, eu trabalho com TI, eu trabalho com informática no meu dia a dia e nas horas vagas eu toco de pedreiro aqui na nossa casa, aqui essa obra que eu fiz, eu sozinho fiz toda essa obra. Talvez um dia eu conte essa história melhor para os amigos, mas falando de coisa boa, falando da inteligência artificial. Uma das coisas mais difíceis de se prever é a meteorologia, é a previsão do tempo. Por quê? Como a gente já falou lá no início do vídeo, a atmosfera ela é muito volátil, ela muda muito rápido. O globo terrestre e a nossa atmosfera são N fatores que atuam em cima dessa atmosfera e faz com que o clima mude. Muitas vezes amanheceu um dia de sol, coisa mais linda, e dali a pouco de tarde baixa a maior chuva, do nada assim. Ou muitas vezes não estava previsto um temporal e entra um temporal, entra uma tempestade ou até mesmo um ciclone. Às vezes se previa um ciclone com uma determinada velocidade e ele chega com uma velocidade muito maior, como foi o caso do furacão Catarina em 2004, que se previa que seria uma faixa de velocidade e ele chegou com o dobro de velocidade, aí a razão de ter causado tanto estrago. Então, uma das coisas mais difíceis de se prever são os modelos meteorológicos, em razão de todos esses fatores que vão mudando. É a pressão atmosférica, é a velocidade do vento, são as áreas aquecidas, áreas mais frias, áreas mais quentes. Então há muita coisa acontecendo na atmosfera, que muitas vezes os dados que os seres humanos dispõem não é o suficiente para poder fazer o modelo correto. É aí que entra a inteligência artificial. Então, supercomputadores que estão vindo aí, associado com a inteligência artificial, vão poder dar modelos cada vez mais precisos e aí sim a gente vai ter informações chegando às defesas civis dos estados com muito mais precisão e com muito mais antecedência, para que as pessoas se protejam, para que as pessoas se cuidem, para quem for sair na rua não saia, quem for se aventurar na natureza não vá. E para aqueles que estão em situação de risco, que infelizmente são as maiores vítimas de qualquer desastre natural, são os inocentes, aqueles que estão mais vulneráveis, pelo menos possam se proteger, possam ser retirados dessas áreas, ser conduzidos a áreas seguras. Aqui no Rio Grande do Sul, lamentamos aí a morte de 15 pessoas. Existe mais de 20 pessoas que estão desaparecidas e eu deixo aqui o nosso abraço de solidariedade a todas essas famílias. Na segunda-feira passada, agora nós entramos com um vídeo aí, sem edição, sem nada, onde a gente divulgou uma situação lamentável que a gente tem percebido acontecer aqui no Rio Grande do Sul, que são os golpes via Pix acontecendo direto. A gente divulgou um vídeo, tá aí no canal, foi o vídeo de segunda-feira, que mostra a mecânica, como esse golpe acontece e como a gente pode se prevenir desse golpe. Mais triste de um fenômeno natural, um desastre natural, é ver pessoas de má índole se aproveitando do sofrimento alheio. E pior, se aproveitando do bom coração de outras pessoas. Então, tá aí, na segunda-feira a gente subiu um vídeo sem edição. Eu peguei a câmera e já gravei na hora, porque começou a chegar até mim vítimas de pessoas que estavam ajudando aí, golpistas, a pegar o dinheiro que deveria estar chegando às vítimas. Mas sim, existem muitas vítimas que perderam tudo, então eu vou ratificar aqui nosso chamamento. Eu tenho certeza aqui que tem vários amigos que podem ajudar, que tem aquele agasalho que não serve mais, tem aquele forro de cama que não vai fazer falta, tem aquele alimento que não vai fazer falta para a tua família, pode sim estar matando a fome de várias outras famílias, e a melhor maneira de ajudar é se dirigir à assistência social do seu município. Então quem é aqui do Rio Grande do Sul e quer ajudar as vítimas aí do furacão, tem várias prefeituras aí, todas as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul estão integradas, estão recebendo doação e essas doações estão sendo encaminhadas para as áreas mais críticas. Aqui do Rio Grande do Sul foi a área aqui do início da Serra do Mar e o litoral.
e a região aqui do Vale dos Sinos também foi muito atingida. A região de Novo Hamburgo, São Leopoldo foi bastante atingida. Pegou aqui toda a região aqui de São Leopoldo e Novo Hamburgo, indo aqui pela Serra do Mar até o litoral gaúcho. Então causou muito estrago, muitas perdas. Então tem muitas pessoas precisando de ajuda e a melhor forma de ajudar é se dirigir até uma assistência social do seu município e ajudar. Ah, Vander, mas eu não moro no Rio Grande do Sul e gostaria de ajudar, como é que eu faço? Bom, nesse caso, eu te aconselho a tu entrar em contato através do telefone com a assistência social dos municípios mais atingidos. Existem sites do governo do estado que estão divulgando as áreas mais críticas e aí tu te informa quais são as áreas mais críticas e qual é a forma que tu pode estar ajudando, ok? Então tá aí, esperamos ter ajudado, esperamos ter jogado um pouco de luz aí sobre essa confusão, e essa semana se falou muito dessa confusão de tornado, de furacão, os próprios meios de comunicação, uns chamam de tufão, outros chamam de furacão, outros chamam de tornado, outros chamam de ciclone, e na verdade a gente procurou aqui esclarecer um pouco essa questão e saber que tornado é uma coisa, furacão, ciclone e tufão é outra coisa, beleza? Muito obrigado pela atenção. Desejo aí que todas as famílias se recuperem o quanto antes. Lamento pela perda daqueles que perderam entes queridos. Compartilhamos dessa dor junto com vocês. E convido a todos os amigos que se inscrevam e acompanhem aqui o canal Viver é Agora, que é um canal focado em natureza, aventura e positividade. Estamos sempre aí divulgando as belezas aqui do Rio Grande do Sul através de aventuras radicais da natureza. Eu sou naturalista, ambientalista, aventureiro há mais de 30 anos fazendo aventura, e eu achei que eu deveria sim dar a minha contribuição aqui nesse tema para jogar um pouco de luz, e quanto mais conhecimento a gente tiver sobre esses fenômenos, melhor vai ser a contribuição que a gente pode estar dando na questão da prevenção. Muito obrigado, eu sou Vander Dias, esse é o canal Viver é Agora, e todos os amigos estão convidados para se inscrever e acompanhar a gente nas aventuras. Vídeo novo toda sexta-feira aqui às 19 horas. Muito obrigado pela atenção e até sexta-feira que vem. Um grande abraço!